Você sabia que um dos maiores nomes da história do Brasil, Lampião, não era apenas um bandido, mas também uma figura mítica que até hoje desperta fascínio? Neste vídeo vamos explorar a verdade por trás do cangaço, seus mistérios, e como esse fenômeno marcou o Brasil de uma forma única. Prepare-se para descobrir segredos, lendas e aspectos que você nunca ouviu falar sobre a vida de Lampião e os cangaceiros. Fique até o final e surpreenda-se com o que você vai aprender. Você sabia que em 2025 o cangaço completa 87 anos do seu fim simbólico? Isso mesmo! O fim dessa era marcante aconteceu com a morte de Virgulino Ferreira da Silva, o temido e icônico Lampião, e sua companheira Maria Bonita. O cangaço, um dos fenômenos mais controversos e fascinantes da história brasileira, continua vivo na memória do povo e inspira arte, pesquisa e debates até hoje. O que foi o cangaço? O cangaço foi um fenômeno social, político e cultural que marcou o Nordeste brasileiro, com exceção do Piauí e do Maranhão, entre a segunda metade do século XIX e a primeira do século XX. Grupos armados de bandoleiros percorriam a Caatinga, cometendo crimes e vendendo proteção em uma sociedade agrária onde a lei e o Estado eram praticamente inexistentes. Esses homens e mulheres eram movidos por desespero, vingança, pobreza ou mesmo a seca, mas sua origem humilde trouxe um escudo ético entre parte da população, que os enxergava como justiceiros em um mundo sem lei. Outros, porém, os consideravam bandidos violentos que destruíam cidades, cometiam atrocidades e desrespeitavam qualquer moralidade. As forças policiais, conhecidas como volantes, eram encarregadas de capturá-los. Curiosamente, até seus trajes lembravam os dos cangaceiros, o que gerava confusões. Mas as volantes também eram famosas por sua brutalidade contra a população local. O nome cangaço remete a canga, peça de madeira usada para unir bois. A imagem dos cangaceiros carregando bacamartes nos ombros lembrava os bois com suas cangas. Quem foram os cangaceiros mais famosos? Os cangaceiros tinham aliados chamados de coiteiros políticos, proprietários de terra ou até pessoas comuns, que ofereciam abrigo e proteção em troca de favores, como eliminar inimigos. Entre os mais famosos destacam-se Jesuíno Brilhante. O potiguar entrou no cangaço em 1871 por vingança familiar, sendo morto em 1879. Antônio Silvino, pernambucano, iniciou suas atividades em 1897 e foi preso em 1914, mas libertado em 1937 por Getúlio Vargas. Sinhô Pereira, deixou o cangaço em 1922 após vingar o assassinato de seu pai. Lampião, tornou-se cangaceiro em 1919, liderou o grupo de Sinhô Pereira e foi morto em 1938, marcando simbolicamente o fim do cangaço. Maria Bonita, a primeira mulher cangaceira, que se uniu a Lampião em 1930 e também morreu em 1938. Corisco, conhecido como Diabo Louro, foi morto pelas forças policiais em 1940. Quando o cangaço atingiu seu auge e declínio? O cangaço floresceu durante a Primeira República, de 1889 a 1930, uma época de grande desigualdade social, quando o poder era dominado pelos coronéis. Esse período viu conflitos rurais ligados a direitos sociais, controle de terras e disputas de poder. Nos anos 1920 e 1930, os cangaceiros ganharam notoriedade nacional, aparecendo nos jornais e alimentando lendas. O fim veio com a emboscada que matou Lampião, Maria Bonita e outros 9 cangaceiros em Sergipe, em 1938. Suas cabeças foram decapitadas e exibidas publicamente, uma prática comum da época. O legado do cangaço. O cangaço, apesar de seu fim simbólico em 1938, deixou marcas profundas na cultura e na memória coletiva do Brasil. De um lado, aos relatos de resistência e de coragem de figuras como Lampião e Maria Bonita, que para muitos, representam a luta contra a opressão e a desigualdade social. Do outro, estão os atos violentos cometidos pelos cangaceiros, que ainda geram debate sobre moralidade e justiça. Além das inúmeras lendas e mitos que cercam o fenômeno, o cangaço teve um impacto duradouro nas expressões culturais nordestinas. Seu estilo inconfundível, roupas de couro, chapéus de abas largas e bacamartes, se tornou um símbolo de resistência popular. No cinema, na literatura e na música, o cangaço foi retratado de diversas maneiras, desde heróis enigmáticos até figuras trágicas, sempre com a aura de mistério e força. Cultura popular e o cangaço.
O cangaço também influenciou a música, especialmente o forró e outros ritmos nordestinos. A figura de Lampião, em particular, tornou-se uma lenda que atravessou gerações, seja como ícone cultural, seja como personagem de crítica social. Em filmes e peças de teatro, o cangaço foi abordado como um reflexo das injustiças sociais e das dificuldades do sertão, com seus cangaceiros sendo vistos ora como heróis, ora como vilões, dependendo da perspectiva. O cangaço na pesquisa e na história. Pesquisadores continuam a revisitar o fenômeno do cangaço, investigando desde os aspectos sociológicos e históricos até os impactos psicológicos sobre os envolvidos. O cangaço é analisado como um fenômeno multifacetado, que envolve questões de classe social, violência, relações de poder, e o papel do Estado, ou da sua ausência, em tempos de crise. O estudo sobre o cangaço é também uma maneira de refletir sobre a história do Brasil, suas raízes de desigualdade, e as tensões entre a lei e a rebeldia popular. Ainda hoje, figuras como Lampião são reverenciadas, mas também questionadas. E o fenômeno do cangaço serve como uma metáfora para a eterna luta entre o oprimido e o opressor. Conclusão. Em 2025, quando o cangaço comemora 87 anos do seu fim simbólico, sua história continua a fascinar e provocar reflexão. O ciclo de violência e resistência que os cangaceiros representaram, ao lado de seu impacto cultural, permanece vivo no imaginário popular. Se o cangaço foi um movimento de rebeldia contra a opressão ou uma prática criminosa, isso depende da perspectiva de quem o observa. O que é certo é que mesmo após quase 9 décadas, o cangaço continua sendo um dos maiores fenômenos culturais e históricos da história do Brasil. E você, o que pensa sobre essa história fascinante e contraditória? O cangaço foi uma luta justa ou uma violência injustificável? Deixe sua opinião nos comentários e continue acompanhando para mais curiosidades sobre esse capítulo tão emblemático da nossa história. O fim do cangaço e o legado de Corisco. Com a morte de Lampião, o maior ícone do cangaço, muitos grupos começaram a abandonar o estilo de vida rebelde, temendo que o mesmo destino lhes aguardasse. O governo de Getúlio Vargas, em uma tentativa de pôr fim ao movimento, ofereceu anistia àqueles que se entregassem, acelerando o processo de desmantelamento dos cangaceiros. Ainda nesse período de decadência, o cangaceiro Corisco, um dos maiores expoentes do cangaço e aliado de Lampião, foi morto em 1940 pelas forças policiais em Barra dos Mendes, na Bahia. Sua morte marcou o fim de uma era de terror e resistência no sertão nordestino. Com o desfecho da Guerra de Cangaceiros, muitos desses homens e mulheres, após fugirem ou cumprirem pena, conseguiram se reintegrar à sociedade, vivendo até idades avançadas. No entanto, suas histórias nunca desapareceram, permanecendo vivas na memória coletiva do Brasil. Como o cangaço entrou no imaginário nacional. Os cangaceiros se tornaram símbolos de bravura e resistência, figuras míticas que lutavam contra o poder político e a elite agrária, embora, em muitos casos, estivessem longe de ser inimigos diretos do poder. Muitos cangaceiros, na verdade, contavam com o apoio de personalidades influentes da época, o que complicou ainda mais a visão sobre sua verdadeira natureza. O fascínio em torno desses homens e mulheres destemidos, com suas histórias de coragem e aventura, perpetuou-se nas páginas da literatura de cordel, no cinema e na teledramaturgia, consolidando-os como heróis populares ou anti-heróis. As lendas dos cangaceiros alimentaram um imaginário de bravura inquebrantável, o estilo inconfundível dos cangaceiros. As roupas e acessórios dos cangaceiros eram verdadeiros ícones de resistência e estilo. Pesadas, mas funcionalmente projetadas para proteger do calor escaldante, dos espinhos do sertão e das intempéries. Essas vestimentas eram práticas para a luta e a locomoção, pois distribuíam o peso de forma equilibrada pelo corpo, sem comprometer a mobilidade. Mas o cangaço não era só sobre resistência. A estética também tinha seu lugar, com roupas adornadas com ouro, moedas e outros símbolos de poder. Muitos cangaceiros até costuravam suas próprias roupas, criando trajes únicos que se tornaram parte da identidade do movimento. O historiador Frederico Pernambucano de Melo compara a riqueza desses trajes aos dos cavaleiros medievais e aos samurais do Japão, ressaltando o poder simbólico e a imponência dessas indumentárias. O chapéu, símbolo do cangaço e marca do sertão. De toda a vestimenta, o chapéu se tornou o verdadeiro símbolo do cangaceiro. Com abas dobradas e adornos que evocavam proteção e poder, o chapéu cangaceiro se transformou em um ícone cultural, representando não apenas o movimento, mas também a força e a identidade do sertão nordestino. Esse chapéu, que carregava consigo uma carga simbólica de resistência,
passou a ser um símbolo regional, representando a luta e o espírito do povo nordestino. Celebridades brasileiras e internacionais, até mesmo políticos em campanhas eleitorais, começaram a adotar o chapéu cangaceiro como um símbolo de identidade e conexão com a cultura nordestina. Luiz Gonzaga, o rei do Baião e seu fascínio por Lampião. O cangaço, especialmente a figura de Lampião, também deixou uma marca indelével na música popular brasileira. Luiz Gonzaga, ícone da música nordestina, afirmou em várias ocasiões que Lampião foi um dos maiores fascínios de sua infância em Pernambuco. Ao longo de sua carreira, Gonzaga fez referência ao cangaço, incorporando elementos do vestuário dos cangaceiros em suas roupas e criando canções que celebravam esses heróis do sertão. Seu legado com certeza contribuiu para manter o cangaço vivo na cultura brasileira, passando de geração para geração. A história dos cangaceiros, suas roupas, suas lendas e seus feitos continuam a ser um ponto de referência no imaginário brasileiro, celebrando a bravura, a resistência e a identidade do povo nordestino. O chachado e sua conexão com o cangaço. Além de seu visual imponente e marcante, o cangaço também é conhecido por sua expressão cultural, especialmente através do chachado, uma dança que se tornou emblemática do movimento. O chachado, com seus passos rápidos e enérgicos, simula o arado usado nas plantações de feijão, lembrando a prática conhecida como sachar. Essa dança não apenas representava uma forma de celebração após ataques bem-sucedidos, mas também uma maneira de distração nas áreas isoladas do sertão. Até hoje, o chachado continua vivo nas manifestações culturais de diversos estados do Brasil, sendo lembrado como um símbolo de resistência e identidade do povo nordestino. Por que o cangaço ainda desperta tanto fascínio? O cangaço, especialmente a figura de Lampião, continua a ser um dos maiores mitos populares da história brasileira. Durante o auge de sua notoriedade, Lampião se tornou uma figura pública, buscando sempre estar no centro das atenções. Antes de 1922, ele era praticamente desconhecido, mas seus ataques, frequentemente relatados nas primeiras páginas dos jornais nordestinos, o tornaram uma celebridade. Em 1926, ele concedeu uma famosa entrevista ao jornal O Ceará, consolidando sua imagem de líder rebelde. Além das frequentes menções na imprensa, Lampião também teve seu grupo registrado por Benjamin Abraão, um libanês que, com permissão do próprio cangaceiro, fotografou e filmou o grupo. Esses registros raros, feitos nos anos 1930, são preciosos documentos históricos que continuam a alimentar estudos e pesquisas, permitindo que as gerações seguintes conheçam mais sobre a vida e o legado do cangaço. O interesse pelo cangaço permanece vivo e novos livros, biografias e estudos continuam a ser produzidos até hoje, mesmo passados mais de 80 anos da morte de Lampião. A participação das mulheres no cangaço. Uma das grandes revelações dos estudos contemporâneos sobre o cangaço é o papel das mulheres nesse contexto. A entrada de Maria Bonita no grupo de Lampião, em 1930, não foi apenas um marco na história do movimento, mas também na percepção da participação feminina no cangaço. Ao longo dos anos, a ideia de que as mulheres eram meras coadjuvantes, sempre à sombra de seus companheiros, tem sido contestada. Mulheres como Maria Bonita desempenhavam papéis ativos, tanto nos ataques quanto nas atividades de apoio, e sua história começa a ser recontada, com destaque para suas bravuras. Em 2018, duas grandes biografias sobre Maria Bonita foram publicadas, uma delas escrita pela jornalista e historiadora Vera Ferreira, neta do casal de cangaceiros. Além disso, a figura de Lampião também foi reavaliada, com Pedro de Moraes publicando uma biografia controversa que sugere que Lampião teria se relacionado com um dos cangaceiros do seu grupo. A obra, após anos de proibição judicial, gerou debates acalorados sobre a vida pessoal de Lampião e o legado do cangaço. Até mesmo o estudo da estética do cangaço, que antes parecia secundário, vem ganhando destaque. A ideia de que Lampião costurava suas roupas foi por muito tempo desacreditada, mas uma foto dele com uma máquina de costura e relatos de ex-cangaceiros tem desafiado essa visão. O cangaço, um fenômeno social e cultural. O cangaço não é apenas um movimento histórico, mas também um dos fenômenos culturais mais marcantes da história republicana do Brasil. Sua relevância social, política e cultural segue sendo um campo fértil para pesquisa e estudo, atraindo curiosos e historiadores que buscam entender os aspectos complexos desse período. O cangaço no mundo. O impacto do cangaço ultrapassou as fronteiras do Brasil, e seu maior ícone, Lampião, ganhou fama internacional.
Na década de 1950, o filme O Cangaceiro, dirigido por Lima Barreto, foi o primeiro filme brasileiro a alcançar sucesso no cenário internacional, conquistando prêmios no Festival de Cannes, na França. O filme, com um enredo de ação e romance, ajudou a perpetuar a imagem dos cangaceiros como heróis populares. Além disso, a notícia da morte de Lampião foi destaque em jornais como o The New York Times, que o descreveu como o bandido e assassino mais cruel do mundo ocidental. Uma caracterização que ajudou a cimentar sua imagem de inimigo público, mas também de figura mítica. O cangaço e suas parcerias internacionais. O fenômeno do cangaço, embora único em sua expressão brasileira, não é isolado. Em outros lugares do mundo, existem paralelos interessantes. Na Europa Central e nos Balcãs, entre os séculos 17 e 19, surgiram os haiduques, que atacavam autoridades do Império Otomano e ricos comerciantes, sendo vistos como heróis populares. Da mesma forma, na Hungria do século XIX, os betiárs ficaram conhecidos por sua fama de roubar dos ricos para dar aos pobres. O mais famoso desses betiárs foi Sándor Rósa, cuja história inspirou lendas e até obras de arte. Embora fenômenos semelhantes existam em outras partes do mundo, a história do cangaço é rica em particularidades brasileiras com um contexto histórico, social e estético que a torna única e incomparável. O cangaço é um reflexo da luta do povo nordestino contra as dificuldades do sertão e da opressão, e sua história continua a encantar, fascinar e inspirar gerações até os dias de hoje. Lampião, em entrevista ao jornal O Ceará em 17 de março de 1926, ao ser questionado sobre a possibilidade de abandonar o cangaço, afirmou: "Se o senhor estiver em um negócio, e for se dando bem com ele, pensará porventura em abandoná-lo? Pois é exatamente o meu caso, porque vou me dando bem com este negócio, ainda não pensei em abandoná-lo." Vera Ferreira, jornalista, historiadora e neta de Lampião, e Maria Bonita, em entrevista de junho de 2018, comentou: "Lógico que muitos sertanejos sofreram, muitos foram perseguidos. Muitos diziam o seguinte: a gente não gostava do cangaceiro, porque atrás do cangaceiro vinha a volante, e aí a volante destruía tudo. Muitas coisas são computadas ao cangaceiro, mas não são verdadeiras, porque a própria volante passou a se vestir igual. Tudo isso são estratégias de guerra." Padre Arthur Passos, em um relato escrito após encontro com o bando de Lampião em 1929, disse: "Eu poderia explicar aos nossos militares, como consultor técnico, a inteligência que existia na vestimenta do cangaceiro e em seu modo de distribuir cartucheiras, munição, cantil e armas com equilíbrio." Negreiros Falcão, deputado baiano, fez um pronunciamento na Assembleia Nacional Constituinte de 1934, dizendo: "Os lampiões continuam matando, roubando, depredando, desvirginando crianças e moças e ferreteando-lhes o rosto e as partes pudendas sem que a União tome a menor providência. Os estados por si sós, desajudados do valioso auxílio federal, jamais resolverão o problema." Frederico Pernambucano de Melo, historiador especialista em cangaço, falou em entrevista em 2015 sobre o contexto do cangaço. "Quando o meu livro Guerreiros do Sol, Violência e Banditismo no Nordeste do Brasil foi feito, em 1985, o cangaço era usado muitas vezes como pretexto pelo marxismo para falar que havia ali uma luta de classe contra o poder dos coronéis. A universidade era tomada por essa interpretação. Gostou do vídeo? Queremos saber a sua opinião. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe conosco o que você pensa sobre a história do cangaço e seus protagonistas. Sua visão é muito importante para enriquecer nossa conversa. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Vamos trocar ideias!